Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando, garotinho, mais um Bora Empreender, certo? Olha, hoje a gente vai falar das nossas finanças com um cabo aqui que entende do assunto, certo? E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube, de compartilhar esse vídeo, jogar no grupo pra galera, né, aumentar essa cultura do empreendedorismo. Meu amigo Aurélio, seja bem-vindo, certo? Olha, aqui a gente tem uma cultura que é de quem chega se apresenta, o que faz e o que fez na vida. Tá. Não precisa ser as estripulias todas não, Davi. Tá certo. Boa tarde. Eu sou Aurélio Viana, sou gerente do Sebrae, do escritório da Grande Aracaju, e estou responsável pela Semana do MEI, que é um evento que vai ocorrer agora de 26 a 30 de maio em todo o Brasil, e aqui em Sergipe o Sebrae também vai fazer o evento e nós vamos estar aqui conversando justamente sobre esse evento. Agora tem quantos anos já no Sebrae, bicho? 15 anos no Sebrae. 15 anos, já debutante. Já trabalhei no Sebrae aqui em Aracaju, já trabalhei no Sebrae Lagarto, fui gerente do Sebrae de Lagarto durante 4 anos. Foi maravilhoso trabalhar lá naquela região. E tem 2 anos que eu retornei para cá, para Aracaju. Mas você, foi o seu primeiro emprego, não? O Sebrae Não, já foi uma então? jornada. Eu sou professor universitário também. Sim. Já fui professor na UFES 2 vezes. E aí depois eu fiz o processo seletivo em 2010, passei, né? É importante frisar que o Sebrae não é repartição pública, então não é concurso público, é processo seletivo, ou seja, nós somos regidos pela CLT, podemos sair a qualquer momento, não temos a estabilidade do funcionário público. Sim. E aí depois de passar nesse processo seletivo, eu comecei a trabalhar com atendimento, fui gestor do microempreendedor individual do MEI a vida toda aqui no estado. Vi quando o microempreendedor individual surgiu com a lei do MEI. E depois, em 2021, eu fui para Lagarto e agora em 2024 eu voltei para Aracaju novamente. Você disse que viu a criação do MEI, né, praticamente, Isso. o nascimento do MEI. Aí, qual foi a diferença aqui que mais impactou logo quando surgiu o MEI, assim? A diferença que mais impactou é porque antes do MEI, para você abrir uma empresa, primeiro você tinha que ter um contador, e um contador é custo. Verdade. Segundo, que você tinha que fazer um cadastro enorme na junta comercial, uma documentação extensa. Terceiro, que se levava em torno de 30, 40 dias para poder sair o CNPJ. Jesus Cristo. E aí muitos MEIs não se sentiam motivados em fazer o seu CNPJ e ficaram trabalhando na informalidade, que é você trabalhar sem o CNPJ. E aí perdiam-se oportunidades, porque, por exemplo, eles não podiam participar de uma licitação, eles não podiam vender para uma empresa, porque eles não tinham nota fiscal, não podiam emitir nota fiscal. Então, vários benefícios que eles não tinham, né? Eu costumo dizer que se você não tem um CNPJ e você desempenha uma atividade econômica, é como se você não existisse para o governo, para a Receita, para o Estado, para o município. E aí foi quando eles tiveram essa oportunidade de fazer o CNPJ gratuito, sem custo nenhum, todo feito via internet, e pagar uma mensalidade que é a Previdência Social que ele paga. Ou seja, que não é nem um imposto, porque o imposto que ele paga é R$1 de ICMS ou R$5 de ISS. O resto é Previdência Social, que é a sua cobertura previdenciária, caso ele fique doente, tenha um acidente, ele seja coberto e quando ele tiver mais velho, poder se aposentar. Então, é um programa que deu bastante resultado. Hoje nós temos mais de 100 milhões de MEIs no Brasil. Só para você ter o título, só a título de informação, o resto das empresas são 20 milhões. Todas as outras empresas que não são MEI são 20 milhões e MEI são 100 milhões. Aqui em Sergipe nós temos por base de 110 mil MEIs. E em Aracaju, perto de metade, 55 mil, 60 mil mês. Então, assim, é um número grande de pessoas que têm o CNPJ,
que são empresas, porque o MEI é uma empresa, tem CNPJ, Uhum. e foi uma revolução, inclusive vários países. O Brasil é um exemplo de inclusão produtiva, de empreendedorismo, e vários países também adotaram medidas para facilitar a abertura de empresas, com esse exemplo do Brasil, do microempreendedor individual. E é um público que continua a crescer. Lá na nossa agência, da qual eu sou gerente, está lá todos os dias de manhã um monte de gente para formalizar. De vez em quando a gente pensa, de onde apareceu tanto MEI, né? Mas aí, como o pessoal vê os benefícios, né, vê outras pessoas, e principalmente o benefício previdenciário, porque você não sabe o que acontece com você amanhã, né? Então, se você não tiver coberto com essa cobertura, você vai ficar sem ter acesso, né, ao benefício. Então, assim, além do que, muitas empresas estão exigindo CNPJ. Para alguns serviços, se você não tem um CNPJ, você não vai fazer o serviço. Elas exigem que você tenha CNPJ e exigem que você tenha uma nota fiscal de CNPJ. Então, aí muitos MEIs também entraram, vamos dizer assim, na marra, né? Peraí, eu vou ficar sem ter esse faturamento por causa de um CNPJ e eu vou pagar R$ 76 por mês, né? Mas o quanto que esses R$ 76 vai me trazer de receita, né? E a gente vê vários casos, pessoas que cresceram devido ao microempreendedor individual. Um caso recente mesmo é um rapaz que tinha um carrinho de espetinho e aí ele chegou lá no Sebrae, ele não tinha CNPJ. Sim. E ele chegou lá para saber como ele podia pegar um empréstimo no banco para comprar um carrinho novo de espetinho, porque ele foi de um banco e o banco disse que ele teria que ter CNPJ para poder pegar esse empréstimo. E aí ele foi, fez o MEI, fez o CNPJ, pegou o empréstimo, R$ 600. Veja, R$ 600. O camarada começou com R$ 600. Pegou o empréstimo do carrinho e hoje ele tem um espetinho grande aqui em Aracaju. Assim, grande, que eu digo assim, razoável, né? Não é mais... Para quem começou com 600... E num carrinho. E se você perguntar como foi que ele ficou, com o MEI. Porque ele começou o quê? Comprar a carne mais barato, porque ele tinha CNPJ. Chegou uma empresa lá, gostou do espetinho dele, foi fazer a festa de confraternização dos funcionários da empresa e levou ele para fornecer o espetinho. Ele começou a fornecer nota. Aí ele comprou outro carrinho, botou o filho. Aí o filho fez o MEI também, o filho já era maior de idade, porque para fazer o MEI tem que ter mais de 18 anos. Abriu outro carrinho com o filho e depois de um tempo ele disse, espera aí, alugou um ponto e hoje ele está com um espetinho lá e está lá funcionando. Eu vi ele recente, né? Eu nem sabia que o espetinho era dele, você vê, eu atendi ele lá, sim, quando ainda ele era o carrinho, né? Sim. E aí... eu passei com minha esposa e disse, vamos comer um espetinho. Eu nem sabia que era ele. Aí quando a gente entrou lá no espetinho, sentamos, aí ele veio, opa, senhor Aurélio, tudo bem? O senhor lembra de mim? Assim, tem gente que é falso e diz, lembro, claro, como é que eu vou esquecer? E não lembra nada, não sabe nem quem é. Mas diz, lembro, como era que eu ia lhe esquecer? Eu já sou do outro lado, sou sincero. Eu disse, o senhor me perdoe, mas eu não vou lembrar não, que eu atendo lá 1000 pessoas por mês. Aí eu tive lá com um carrinho de espetinho para comprar e tal. Ah, agora eu lembro do senhor. Eles, pronto, esse espetinho aqui é nosso. Aí ele falou uma coisa muito bonita, que ele disse, olha, tem muito do Sebrae aqui nesse local, porque foi muita coisa que eu consegui graças a vocês do Sebrae. Então isso daí é o que gratifica a gente, né? Claro, o salário gratifica também. Não, é né? bom. É bom demais. É bom para pagar o espetinho do rapaz. E aí ele disse, olha, não, o senhor não vai pagar não. Eu disse, como é que o senhor quer crescer desse jeito? Lembra quando o senhor esteve lá que eu disse? O senhor tem que receber. Senão o senhor não vai. Vamos montar um outro espetinho, como é que o senhor vai crescer desse jeito? Então, não se preocupe que a gente vai pagar.
Aí é bacana a gente ver o trabalho da gente, né? E quantas pessoas mudaram sua vida devido a essa possibilidade de abrir esse CNPJ. E esse é apenas um exemplo. Nesses 15 anos que eu estou lá, eu já vi muitas situações de pessoas que realmente estavam ruins e deram uma guinada na sua vida. Na época da pandemia, Rapaz, ali eu acho que foi a época que mais teve foi MEI, né, na história. que foi mesmo porque as pessoas não tinham emprego, não tinham renda, tinha que se virar. Quem não sabia fazer bolo aprendeu a fazer. Quem não sabia aprender a fazer salgado começou a fazer salgado. Quem não sabia costurar começou a costurar, a fazer máscara. Teve uma mulher mesmo que foi lá no Sebrae formalizar como costureira. Ela nunca tinha costurado. Aí começou aquela onda, você tinha que usar máscara, máscara era obrigatório, você tinha que entrar num lugar com a máscara. Aí ela viu, ela disse, espera aí, como é que faz? Aí começou a fazer máscara, vender para os vizinhos, vender para o vizinho, depois veio uma fábrica que não tinha como... Assim, aí não tem CNPJ. Aí ela foi, fez o CNPJ, começou a vender e tudo, né? Então assim, aí depois ela começou a diversificar, acabou a pandemia, não tinha mais máscara, mas ela já tinha um nome no mercado, começou a fazer outras peças, costurar fardamento escolar, fardamento de profissionais da área médica, por exemplo, que usa jaleco, tudo. Aí ela já mudou de ramo. Hoje ela já não é mais MEI, mas ela começou como MEI na pandemia fazendo máscara. Agora, ali tem uma coisa muito interessante hoje, é que algumas ferramentas, as coisas estão muito mais fáceis, né? Hoje, para o cara ter uma máquina de cartão de crédito, é simples, mas ele precisa do CNPJ para o cara funcionar. Porque quando você vai em São Paulo, vai lá, o cara que trabalha com vestuário, ele vai num Brás da vida. Atacado e varejo tem lá, né? Para pessoa física, pessoa jurídica. Então, o MEI, ele não só é só para ter esse documento, que as pessoas acham que é um documento, mas é a facilidade do trabalho. Né? Eu sempre falo aqui, principalmente para a galera que trabalha como eu, que vive só da internet também, é que a gente precisa se comportar como empresa. Sim. Se comportar com empresa e o faturamento com o MEI é melhor. Né? Não é só... Você tem imposto para pagar, lógico, você tem as coisas para pagar, mas você consegue comprar sua matéria-prima de trabalho muito mais em conta. Isso. As pessoas têm que se atentar a essas coisas também, né? E principalmente em relação à parte de mercado. Hoje, se você começa um negócio, qualquer atividade econômica, que você não tem o CNPJ, você perde mercado. Por quê? Porque muitas pessoas estão fazendo CNPJ. Então você vai ficando para trás. E como eu falei, as empresas hoje, esse cerco está apertando, a Receita Federal está exigindo, as empresas estão exigindo, a gente atende lá todos os dias pessoas que perderam serviço e serviços com um valor considerável pelo fato de não ter o CNPJ. Então, não faz o CNPJ, a empresa logo pergunta, tem CNPJ? Não. Então, não vou lhe contratar. Além do que, a gente tem que frisar sobre as licitações. Sim. O Edital, MEI, né? pela lei do microempreendedor individual, a lei geral da microempresa, ele contempla o MEI com várias vantagens. Então, numa licitação, se o município ele tiver com a lei geral implementada, numa licitação, o MEI ele tem prioridade em relação às outras empresas, entendeu? Principalmente MEI da agricultura familiar, para comprar fruta, verdura, MEIs para pequenas reformas, aquele pedreiro, pintor. Então, se está concorrendo um MEI e empresas grandes de construtora, né, do ramo de construção, o MEI, ele, pela lei, ele tem prioridade que seja escolhido ele no processo de licitação. Então, assim, por isso que muitas pessoas hoje estão fazendo a formalização. Hoje continua no mesmo ritmo que estava. São 15 anos, a gente pensou, poxa, nesses 15 anos vai diminuindo, né? Ao contrário, cada dia aumenta mais, né? Eu me lembro quando chegou a 1 milhão de mês, que a gente dizia, poxa, já 1 milhão de mês, hoje a gente está com mais de 100 milhões, né, de pessoas com CNPJ, né? Agora tem um dado aí que é importante falar, que muitos desses MEIs, infelizmente,
eles já estão na metade do caminho, ou seja, eles já desistiram e não deram baixa. Então, se você é um microempreendedor individual, você deixou de pagar, dê a baixa na empresa do CNPJ, é gratuito, vai lá no Sebrae, a gente funciona das 8 às 18, sem intervalo para o almoço, de segunda a sexta. Vá lá e dê a baixa na sua empresa e depois você faz a negociação, não deixe essa bola de neve continuar, porque um dia a Receita vai cobrar. Quando a Receita for cobrar, ela vai vir cobrar com multa e juros e tudo. Então, dê baixa. Se você não está mais com a atividade, dê a baixa no MEI. Muitas pessoas acham que não precisa dar baixa, mas tem que dar a baixa. Não é só você deixar de fazer a atividade. Da mesma forma que você abrir o CNPJ, você encerre o CNPJ. Então, é importante frisar isso. E tem um KENAI ali, né? Qual é o local de atuação daquele MEI, né? Você escolhe ali onde você vai atuar, né? Não, essa minha empresa, ela trabalha com roupa, mas às vezes a pessoa tem um MEI, aí não deu certo naquele e ele quer largar aquele MEI e criar outro. Pela praticidade que o MEI tem, existe muito disso. Cara, não, vou ali no site e crio outro aqui rapidinho, outro CNPJ. Mas ele pode alterar aquilo ali, né? Exatamente, ele pode porque migrar, você não pode fazer 2 MEIs. Aí você teria que dar baixa naquele MEI. Só que quando você dá baixa no MEI, vai se gerar um outro CNPJ. Aí imagine se você já tem a conta no banco, é daquele CNPJ. Exatamente. Se você já tem a conta na Cefaz para tirar sua nota fiscal, é daquele CNPJ. Você tem que fazer os cadastros tudo de novo. Basta você o quê? Alterar ou incluir, porque o MEI ele pode colocar até 15 atividades. Sim. Então ele pode incluir atividade, desde que essas atividades não sejam atividades que não podem trabalhar junto. Por exemplo, o MEI ele é cabeleireiro e ele agora é borracheiro também, borracharia. Como é que ele vai ser cabeleireiro e borracharia ao mesmo tempo? Uma mão suja de graxa. Ele tem um salão e a borracharia. Ele deixa lá o cabelo e vai trocar o pneu. Então assim, mas por exemplo, se ele é cabeleireiro, vende perfume, vende roupa, vende joias, cama, mesa e banho, utilidades, é tudo vendedor. Tudo venda, tudo no mesmo local, ele pode colocar e vender, entendeu? Um outro ponto é o pessoal da área de alimentação. Não precisa ele colocar só uma, né? Ele pode colocar sorveteiro, vendedor, salgadeiro, vendedor de salgado, doceiro, vendedor, tudo no mesmo lugar, no mesmo negócio, ele pode colocar até 15 atividades. Então, não precisa se você vender a esfirra e agora quer vender cachorro-quente, não precisa cancelar, porque vai dar um trabalho da bexiga. De você ter que abrir outra conta no banco. E outra coisa, Aurélio, que a galera tem dúvida, eu demorei um pouco para entender também, é que a pessoa jurídica e a pessoa física, por exemplo, se você faz dívida em um lugar, a dívida é daquele lugar, da pessoa física, e não se mistura com a jurídica. Isso. É como se tivéssemos um alter ego ali, um personagem da gente agindo, que é a empresa, não é isso que eu Exatamente. Agora, só que nós temos que prestar atenção que o quê? Apesar das dívidas serem diferentes, caso esta empresa encerre com dívidas, essas dívidas vão ser passadas para aquele CPF, porque não se desvincula o CPF do CNPJ. Se desvincula para as despesas normais, as despesas do dia a dia. Mas se, por exemplo, dívidas, o camarada fechou o MEI e está com a dívida lá do MEI. Essa dívida vai cair para o CPF. Eles não estão desvinculados. Estão desvinculados para aquela dívida aqui. A dívida que ele tem da empresa é da empresa e a dívida daqui é da pessoa física. Mas caso encerre a empresa e deixe dívidas, né? Se bem que até agora a Receita não cobrou essas dívidas, está colocando tudo na dívida ativa da União, até quando eu não sei, vai chegar um momento que pode ser que faça essas cobranças, entendeu? Outra coisa, a gente fala muito de carta de crédito e a gente tem um terror que é o score, né? Que todo mundo fica querendo subir o score. E se o indivíduo tem um score baixo no CPF dele, se ele, pessoa física ali, é baixo, mas ele movimenta bem a PJ, interfere ele ter um score baixo na pessoa física para o da PJ ou cada um
funciona com seu score Não, separadamente? os dois têm score. O score da pessoa jurídica e o score da pessoa física. Entendi. Porém, a gente percebe, e a Receita Federal percebe, que quando o score da pessoa jurídica ele vai subindo, automaticamente o da pessoa física também. Porque o da pessoa física, existe uma pessoa física por trás da pessoa jurídica, Sim. né? Então, e a gente sabe que o score ele não sobe apenas por movimentações de cartão de crédito. São várias outras movimentações, compras, né? Então, assim, é importante que o MEI utilize, por exemplo, o seu Pix. Importante que ele tenha a conta pessoa jurídica para utilizar o Pix. Isso daí é fundamental, porque isso daí é um dos grandes problemas que está acontecendo hoje, que a pessoa abre o CNPJ como MEI e continua a usar o Pix da empresa, o Pix dele, pessoa física. E aí toda aquela renda, ele acha que colocando isso vai aumentar o score dele da pessoa física. Mas pode implicar o quê? Na cobrança do imposto de renda. Por quê? É renda. Pessoa física não tem faturamento, ela tem renda. Empresa, ela tem faturamento. Aí muita gente, vou subir meu score da pessoa física, então vou colocar que eu vendi tudo na pessoa física e vai ficar na pessoa física. Ótimo, vai subir o score? Vai subir o score, mas vai pagar um imposto de renda da pessoa física, porque tudo que está entrando, entra como renda. E a gente sabe que nem tudo é renda, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai, abre um espetinho e de lá, no espetinho ele vende 10 mil por mês e vamos supor que ele tenha 8 mil de despesa, só sobra para ele 2 mil, né? Sim. Mas se esses 10 mil entrou na conta de pessoa física, para a Receita ele teve a renda de 10 mil e ele vai pagar o imposto sobre os 10 mil. E ele não teve 10 mil, ele teve 2 mil. Então, por isso que ele precisa o quê? Entrar esses 10 mil na conta de pessoa jurídica e quando chegar no final do mês, espera aí, quanto é que é meu lucro, quanto é que é o meu, 2 mil, ele faz um Pix da pessoa jurídica para o Pix da pessoa física, aí a Receita Federal é o salário dele, o Prolabore, que é o salário do dono. Então, alerta aos MEIs, porque tem muitos MEIs que estão ainda usando a conta pessoa física para poder receber Pix e, o pior de tudo, maquineta de cartão, porque a maquineta de cartão passa a informação. Aí como é que uma pessoa física usa maquineta de cartão? Veja, na maquineta de cartão tem o que você vendeu. Como você vende algo que você não compra? Porque você é pessoa física, você não compra. Quem compra é a empresa. Então você pegou da empresa para poder vender. Então, assim, é uma situação e agora a Receita Federal está começando a pegar, né? Recentemente a gente viu um caso de uma pessoa que fez uma declaração de 50 mil reais e recebeu a notificação da Receita, a MEI. Foi lá na Receita e a Receita disse, olha, como é que a senhora declara 50 se só no Visa a senhora vendeu 60? E ela tinha que falar o quê? Nada. Ficar lá, pagar o imposto. Pagar o imposto, por quê? Se só no Visa ela vendeu 60. Aí foi uma bandeira. Tem Visa, Master, Elo. Então você imagine o quanto que ela faturou. E ela declarou 50 mil. Então a Receita pegou, notificou ela e ela teve que pagar uma multa. Então assim, cuidado com essas movimentações financeiras. A dica é, abra sua conta pessoa jurídica e movimente tudo que você receber da sua empresa nessa conta pessoa jurídica. Não movimente na conta pessoa física. Então, meu amigo, pegou a visão, né? Espero que você tenha entendido e dia 26 começa, né? Exatamente. Dia 26 a 30 de maio nós vamos ter a Semana do Microempreendedor Individual aqui em Aracaju. Na Praça General Valadão, no centro de Aracaju, nós vamos montar um stand, nós vamos ter palestras pela manhã e pela tarde, então são 2 palestras por dia, vão ser 10 palestras, porque de segunda a sexta, lá naquela praça do centro, onde fica o Banco do Brasil, onde fica o antigo Hotel Palace,
Nós vamos instalar a equipe do Sebrae para imprimir seu boleto, fazer sua declaração. Se você está em débito, fazer o seu parcelamento. Vai ter as instituições financeiras lá, Banco do Brasil, Banese, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Sicredi, Cicobi. Então você quer pegar um empréstimo, você quer abrir a sua conta, vai ter agentes lá. Nós vamos ter a participação de parceiros como a Prefeitura, através da Fundate. A Receita Federal vai estar lá, vai ter um auditor da Receita Federal lá para esclarecer dúvidas. Nós vamos ter a DEMA, nós vamos ter Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos que regularizam o MEI. Então, assim, vai ser muito bacana. Convido todos vocês a estarem. E esse ano vai ter um diferencial, Ramon, que o Sebrae vai fazer a Semana do MEI em 43 municípios, não vai ser só na capital. Então, em 43 municípios de Sergipe, a nossa programação está lá no site. Nas salas do empreendedor, nós vamos ter a Semana do MEI. Não vai ser somente aqui em Aracaju, na Praça General Valadão. Então, você, MEI, aquela pessoa que também você conhece, que é MEI, avise, dia 26 a 30. A semana toda nós vamos estar lá. Eu espero vocês. Meu amigo, e já que a gente tá falando do MEI, nada melhor do que a gente conhecer um MEI de perto, né? Vamos desembarcar lá na Rhino e saber como é que foi essa mudança dele, né? De uma pessoa normal para um grande MEI, papai. E no clima da semana do MEI, a gente vai trocar uma ideia aqui com Larissa Dias, diretamente de Juazeiro, Bahia. Quanto tempo aqui em Aracaju já? Eu tenho 3 anos aqui em Aracaju. Agora, mulher, me conte, você já trabalhava com a Rhino lá em Juazeiro ou começou aqui? Então, já comecei com a Rhino em Juazeiro e trouxe ela pra cá. Aí você é MEI, a gente tá trocando ideia sobre MEI, a gente tá com um especialista lá no estúdio e a gente quer saber assim, como foi criar o MEI? Você ficou sabendo como, assim, pra sair da formalidade? Através da empresa mesmo, da Rhino, tivemos que fazer uma parceria mediante MEI, né? Então, criei o MEI em Juazeiro da Bahia, porém, né, vim me especializar mais aqui em Aracaju com os cursos do Sebrae. E como é que você ficou sabendo do Sebrae? Porque a gente tem um negócio assim na internet muito forte, mas o boca a boca do Sebrae é forte também. Como é que foi que chegou até você? Então, pela internet mesmo. Comecei a pesquisar e conheci mais o Sebrae. Então, fui lá resolver algumas coisas do MEI no Sebrae daqui de Aracaju. E aí fiquei sabendo ainda mais sobre os cursos, né, de formalização e procurei me formar nesses cursos. E quais foram os cursos que você fez até agora? Fiz curso de finanças, fiz curso para abrir negócios e entre outros cursos que fiz também. Agora conta pra gente o que é que você aprendeu e o que é que deu pra mudar na sua forma de trabalho depois dos cursos do Sebrae. Deu para mudar muitas coisas. Eu dou um suporte melhor para os meus consultores. Eu realmente consegui entender melhor como fazer uma abertura de uma empresa, como organizar as minhas finanças, através das planilhas que o Sebrae também disponibiliza. Então, tem ajudado bastante. Mulher, e dinheiro é um negócio complicado, né? Porque a educação financeira eu acho que é a pior parte. E aí, quando a gente trabalha de PJ, que fica pingando ali um dinheiro ou outro, a gente não consegue se organizar, né? E qual a dica que você dá pra galera que tá assistindo, assim, pra dar uma melhorada nessa organização financeira? Que faça os cursos do Sebrae, porque eles têm os melhores cursos. Fechou. Escute Larissa e procure o Sebrae agora, papai. Então, espero que você tenha pegado a visão e bora empreender, né, meu amigo? Bora empreender que o negócio já não tá bom, né? Vamos fugir aí dessa monotonia de ficar sem saber colocar nossos projetos nos ares e vamos alçar voos inimagináveis. É o que a gente espera aqui com a cultura do empreendedorismo. Meu amigo, muito obrigado, viu? Nada, estamos à disposição, mais uma vez, de 26 a 30 de maio, Praça General Valadão, Semana do Microempreendedor Individual, ocorre em todo o país, um evento do Sebrae. Aí sim. E as redes sociais do Sebrae tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ou quem sabe se o editor tiver afim, ele coloca aqui no rodapé também. Vamos dar trabalho ao editor. Coloca aqui, editor, aqui assim, ó, aqui, ó, pra dar esse trabalho. Coloca aí o www do Sebrae, o telefone, e a gente se encontra qualquer dia desse por aí, meu irmão. Bora empreender. Tamo junto. Isso aqui é Sebrae Sergipe, papai.